Fala pessoal, tudo bem? Eu vim aqui agora corrigir com vocês a prova da Polícia Civil de Minas, prova de investigador, prova difícil, né? Prova padrão Defensoria Pública, isso é fato. Infelizmente, é algo que a gente vem dizendo há muito tempo da FUMAC. A maneira que está estruturado o conteúdo programático, eles acabam podendo cobrar o que eles quiserem, tá? A verdade é essa. Mas também essa prova me traz uma percepção interessante sobre técnica de resolução de questões. Algo que é mais próximo, sabe que eu insisto com vocês sempre isso. A prova da FUMAC claramente é uma prova que vem com assertivas para desequilibrar o candidato, onde ela traz documentos que não são comuns, né? A única banca que vai explorar tais documentos. Só que sempre tem uma alternativa que ela trabalha o conhecimento básico do conteúdo. E normalmente essa alternativa que ela trabalha o conteúdo básico do conteúdo é o de fato gabarito. Então a calma para poder fazer esses exercícios ela é essencial. Precisam perceber que em toda questão eu vou trabalhar, vou bater nessa tecla novamente. Olha só, completamente fora da curva, buscar esse conteúdo, mas olha a alternativa correta, olha o que eles de fato procuraram. Bom, já adianto. É uma coisa que vocês vão me perguntar se cabe recurso em relação a algumas questões. Para quem está precisando muito, né, na luta ali de um pontinho, eu vou indicar duas questões que vocês podem recorrer. Acredito que a banca vai aceitar? Tem 90% de chance de não aceitar. Tá? Tem 90%. Porque é mais uma questão de interpretação do que efetivamente de conteúdo. Que daí vai dar um trabalho para vocês desenvolverem uma tese, mas eu vou indicar duas questões para quem está com a corda no pescoço, precisando de uma questãozinha, às vezes, para estar dentro. É uma tentativa, tá bom? Mas, de fato, não acredito na prova de investigador que a banca possa aceitar com facilidade recurso, porque está bem amarrado as questões. Vamos lá, então. Olha lá. Primeira questão na tela, por favor. Questão de número 1. A prova que eu utilizei como parâmetro foi a prova enviada no grupo do Telegram. Prova de tipo 1. O grande movimento que eclodiu na França em 1789 veio operar a plena revolução, uma mudança semântica de 180 graus. Desde então, o termo passou a ser usado para indicar uma renovação completa das estruturas sociopolíticas. A extração do ex novo não apenas de um governo ou de um regime político, mas de toda uma sociedade, no conjunto das relações de poder que compõem a sua estrutura. Os revolucionários já não se revoltam para restaurar a antiga ordem política, mas os que lutam com todas as armas, inclusive, sobretudo, a violência, para induzir o nascimento de uma sociedade sem precedente histórico. Sobre a Revolução Francesa de 1789 e sua contribuição para a construção histórica dos direitos humanos, é correto afirmar, exceto letra A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, pode ser considerada como a primeira declaração de direitos com vocação universal. Vamos lá. A gente não pode afirmar de jeito nenhum, tá, que a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é universal. Isso não é possível afirmar, porque ela, de fato, ela não é universal. Porém, o intuito que já era, desde a construção do documento, era isso aqui, olha. Trabalhar esse termo. O nome completo do documento é Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão Francês. Né? Onde a gente retira aqui, olha, esse Declaração Francesa, coloca Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão Francês. Mas a ideia do homem aqui é justamente falar de direitos básicos de todo o homem. Aquele cunho justnaturalista, aquele cunho, né, universalista que tem os direitos vinculados ao justnaturalismo foi muito explorado dentro da Declaração de Direitos do Homem e Cidadão francês. Então, afirmar que é um documento universal, a gente não pode. Tá? Não tinha esse alcance lá no século XVIII. Porém, afirmar que tem vocação universal, como trouxe a questão, está adequado. Tá?
tem vocação universal. O termo vocação aqui, ele dá a ideia de tendência, né? De algo que inaugura uma tendência que vai ser, de fato, alcançada lá no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o termo vocação, ele adequa, sim, a questão, principalmente relacionado ao termo do homem aqui. Então, a letra A está correta. Letra B. Apesar de não incorporar ideias justnaturalistas. Aqui você já mata a questão. Galera, a grande características desses documentos do século XVIII, tanto a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, que é a Declaração dos Estados Unidos, quanto a Declaração do Homem e do Cidadão Francês, o básico dela é justamente o justnaturalismo, a ideia de direitos inatos, né, vinculado aí ao ideário iluminista do século XVIII, é que você já matou, é a principal característica. Olha o que eu falei para vocês, a banca traz alternativas com temas bem complexos e de repente, pum, um negócio que é o básico do conteúdo. Falou em Revolução Francesa, falou na independência dos Estados Unidos, a base é o justnaturalismo. Então aqui a questão já está errada, encontramos erro, vamos na sequência do conteúdo. Então, apesar de não incorporar a ideia justnaturalista, incorpora sim. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi responsável por redefinir a relação entre indivíduo e Estado, transformando o súdito em cidadão. O restante da assertiva está perfeito. O único erro da questão é justamente falar que não incorpora a ideia de justnaturalismo. A base é completamente justnaturalista. Letra C. Entre os direitos previstos na Constituição Francesa de 1791 estão a soberania popular, o sistema de governo representativo, a igualdade de todos perante a lei, a presunção de inocência e o voto censitário. Aqui, olha, longe ainda de alcançar o voto universal, né? Mas censitário já era um passo a mais. De fato, está correto, e aqui, né, seria necessário aprofundar. Olha só, a banca. Nem aprofundar na declaração, mas aprofundar na própria Constituição de 91 da França. Então perceba que a banca, para a gente amarrar cada uma das alternativas, exigiria o aprofundamento da leitura do documento. Beleza. Mas o que eu afirmo para vocês, era necessário? Não, porque o tema mais fácil sobre a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão Francês é o que está colocado na letra B. Tá bom? Letra C, portanto, correta, são direitos previstos. A própria declaração também já previa a maioria desses direitos aqui, principalmente a presunção de inocência. Então, adequado. E letra D. Importante marco para o desenvolvimento futuro de direitos humanos foi o projeto de Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã de 1791, proposto por Olympe de Gouges, que reivindicou a igualdade de direitos de gênero. Correto. Tá? Aqui, olha, infelizmente não foi para frente, mas já era um primeiro sinal, né, da ideia de igualdade de gênero, que a gente vai reforçar principalmente no século XIX e no século XX. Portanto, letra D correta, letra B é o nosso gabarito, daí do justnaturalismo. 2. Considerando a afirmação histórica de direitos humanos, analise os itens a seguir. Promulgado exatamente um século antes da Revolução Francesa, o Bill of Rights de 1689 pôs fim, pela primeira vez, desde o seu surgimento na Europa renascentista, ao regime da monarquia absoluta, no qual todo o poder emana do rei e em seu nome é exercido. Correto, de fato, o Bill of Rights ocorre um século antes da Revolução Francesa. Inclusive, é um documento que inspira a Revolução Francesa, que inspira a Revolução Americana. E aqui, olha, a gente tem que lembrar sempre, quando fala no Bill of Rights, eu tenho pela primeira vez a supremacia do parlamento sobre o rei, pondo fim justamente a esse regime de monarquia absoluta. Supremacia do parlamento sobre o rei. 2. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francês, né, de 1789, fixou-se no campo penal que não há crime sem lei anterior que define, nem pena sem prévia que não seja fixada em lei. Correto. O documento também fala sobre presunção de inocência. Também fala, né, sobre humanização de pena. E aqui, olha, fica um recado para a gente em relação
a próxima prova, a prova de escrivão. Tem que descer para o documento, tá? Não, a banca mostrou que ela veio querendo cobrar tudo, né? É um mundo de conteúdo. Se vocês pegarem todas as outras disciplinas do seu conteúdo gramático, não vai dar 20% do conteúdo de direitos humanos, já que a banca se posicionou no sentido de que ela vai descer nos documentos, ela vai ficar em contexto histórico. Então, galera, o que eu vou adiantar já para vocês, eu vou separar os principais documentos. Para quem está no grupo do Telegram, eu vou destacar, né, dentro desses documentos aquilo que é imprescindível para leitura e tem que ser leitura. Não dá. Em videoaula a gente ia gastar, seria uma semana de videoaulas para isso. O curso de 300 horas de conteúdo para passar por isso aqui tudo. Então vou assinalar, olha, leia tá, os documentos e os principais artigos de cada um deles. Aqui tinha que descer para o documento, tá? Infelizmente. Uma forma de chegar ao gabarito dessa questão é que claramente, mas claramente a 3 está errada. Ela bateu aquele conteúdo mais antigo sobre direitos de segunda geração, que é afirmar, aqui olha, que a Carta Política Russa de 17 foi a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais. Não foi. Isso aqui, olha, assunto batido. O ano realmente é 1917, mas não é a Carta Política Russa. É a Constituição Mexicana de 1917, que foi o primeiro documento. Aí depois, em 1919, nós temos a Constituição de Weimar. Agora, lembre-se, esse tema ele é extremamente batido. Lembrar que foi o primeiro documento, né, constitucionalizou os direitos de segunda geração. Então, a 3 errada. 1 e 2 estão corretas, portanto, gabarito letra B de bola. 3. O Tratado de Versalhes de 1919 é o documento que consolida os termos da paz da Primeira Guerra Mundial. Perfeito. Era a principal intuito. E que trouxe contribuições para o processo de internacionalização dos direitos humanos no século XX. Entre essas contribuições está, olha só, o que você tem que puxar aqui denunciado já para construir seu pensamento? Processo de internacionalização. Contribuições para o processo de internacionalização. A questão está querendo trabalhar os precedentes históricos. Então deveríamos montar essa estrutura do precedente histórico na cabeça para aí poder descer as alternativas. Vamos lá. São 3 os precedentes históricos do processo de internacionalização. Lembrando das datas, 1864 e os outros 2 de 1919. Em 1864, nós temos direito humanitário. Nossa primeira convenção de Genebra. Em 1919, nós temos a Liga das Nações e a criação da OIT. Em 1919 é justamente o ano do término da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela teve aí, olha, como tratado de paz, o Tratado de Versalhes. A gente fala Tratado de Paz é porque é uma das funções do Tratado de Versalhes. Já aqui, olha, o direito humanitário é a Convenção de Genebra. Primeira, né? Primeira das 4 que nós estudamos, a Convenção de Genebra, vinculada lá ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha de 63. Beleza. Sobre o Tratado de Versalhes, portanto, né, olha, criação da Liga das Nações decorre dele, a criação da Organização Internacional do Trabalho decorre dele, e basicamente, se a gente fosse aqui, né, pegar o que é mais importante do Tratado de Versalhes, ele vai lá sobre paz da Primeira Guerra Mundial, reorganização dos territórios na Europa, já que isso aqui virou uma bagunça, indenizações relacionadas à guerra. Então essa primeira parte, ó, estritamente ligado à guerra. E a segunda parte, criação da Organização Internacional do Trabalho, com o intuito de trazer relações de dignidade mínima aos seres humanos, nessa relação
né, entre patrão e empregado, e a criação da Liga das Nações. A gente fala que é o embriãozinho aqui da ONU, que tinha como função aí evitar que uma grande guerra acontecesse novamente, só que ela falhou, por isso que ela não existe mais. Beleza. Aqui tá a estrutura. Aí vamos para a questão. Entre essas contribuições do Tratado de Versalhes está a criação da Organização Internacional do Trabalho, responsável por estabelecer critérios básicos de proteção ao trabalhador, regulando sua condição no plano internacional, tendo em vista assegurar padrões mais condizentes de dignidade e de bem-estar social. Perfeito. Precedente histórico. Criação da OIT. Letra B. A criação de obrigação aos Estados-membros de instituírem ações para redução de miséria e de desigualdade social, como forma de evitar a eclosão de movimentos revolucionários, como o caso russo em 18. Não. Olha só, tinham preocupações relacionadas à Primeira Guerra Mundial. Por isso, vem falando da paz, reorganização territorial, indenizações, e as questões que envolvam aí relações trabalhistas e a criação da Liga das Nações. Não há uma instituição específica de redução de miséria e desigualdade para evitar movimento revolucionário. Letra C. A criação dos primeiros dispositivos de direito internacional humanitário. Não, direito internacional humanitário não tem nada a ver com o Tratado de Versalhes. Direito internacional humanitário está aqui, ó, Convenção de Genebra, para limitação à soberania estatal diante de conflitos armados, disciplinando o incipiente direito de guerra. Não, direito de guerra, né, o direito bélico, ele nasce aí com o direito humanitário na primeira Convenção de Genebra, em 1864. E letra D, a instituição de cláusulas de proteção às pessoas refugiadas. Pô, pessoas refugiadas, o foco é já no século XX, 1951. Naquele esquema que eu monto com vocês, né, de precedentes históricos e vertentes de proteção, percebe que a vertente de proteção da ONU para os refugiados, ela nasce em 1951. Então já é no direito internacional, né, dos direitos humanos. Então não foi no Tratado de Versalhes. Até porque na Primeira Guerra Mundial a gente não teve tantas pessoas buscando refúgio como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial, o foco da guerra não foi a morte de civis. Então não tinha tanto essa busca, né, de novos territórios, de refúgio em outros países, como foi na Segunda. A Segunda Guerra Mundial é que leva, né, essa condição de refugiados no mundo de maneira mais forte. Então, letra D, errada. Próxima, questão número 4. Nos termos da Constituição de 88, são princípios fundamentais, exceto. Olha só, o tanto que é importante conciliar o estudo de direito constitucional com direitos humanos. Aqui é uma questão batida sobre princípios fundamentais, onde a gente estuda isso aqui no artigo 1º ao 4º da CF. E a banca explorou um tema que é antigo sobre princípios fundamentais, é que muita gente aprende lá. Artigo 1º, fundamentos. Artigo 2º, poderes. 3º, objetivo. E 4º, princípios. Muita gente perdeu essa questão aqui porque ficou pensando só no termo princípios. Não, o artigo 4º, na verdade, fala de princípios que regem as relações internacionais. Porque a verdade é que tudo do artigo 1º ao 4º está no título princípios fundamentais. Então, princípios fundamentais é diferente de princípios que regem relações internacionais. Princípios fundamentais, olha o esquema, é um gênero que vai comportar 4 tópicos, que vai comportar os fundamentos da República Federativa do Brasil, vai comportar poderes, objetivos e princípios das relações internacionais. Olha só, quando a gente fala em fundamentos da República, a gente vai lembrar do Sossi de Vapuru.
Fala em poderes, né? Poder executivo, legislativo, judiciário, os objetivos e os princípios das relações internacionais. Vamos lá, vamos analisar por cada alternativa. A letra A fala sobre a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos é um princípio que rege as relações internacionais. Então, está correto. Se está dentro dos princípios internacionais, é um princípio fundamental. Autodeterminação dos povos. Objetivos. Aqui, a garantia do desenvolvimento nacional é um dos 4 objetivos que nós temos dentro do artigo 3º. Então, garantia do desenvolvimento nacional. A letra C, valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Aqui, olha, explorou o de Vaplu. Então, valores sociais do trabalho mais livre iniciativa. E agora vem o detalhe da questão. Falou sobre soberania popular. Galera, aqui é o que eu falei para vocês. Quem está com a corda no pescoço vai tentar questionar essa questão aqui, tá, em recurso. Igual eu falei para vocês, as chances de fato são pequenas. Por quê? Observe o enunciado da banca, ela diz, nos termos da Constituição Federal de 88, são princípios fundamentais. Então a gente tem que ficar um pouco restrito, sim, aos 4 artigos que vão falar sobre os princípios fundamentais. A gente sabe que a soberania popular, ela é de fato prevista no ordenamento jurídico. O poder emana, sim, do povo. Só que olha como está adequado o artigo 1º da Constituição Federal, quando ele diz fundamentos da República Federativa do Brasil. Aí ele coloca soberania. Coloca estritamente soberania. Então, quando a gente analisa enunciado, né, caput do artigo com os incisos, essa soberania prevista dentro do artigo 1º, ela faz muito mais sentido quando analisada sobre a perspectiva da soberania estatal. Né? Sobre a soberania estatal. E não sobre a ideia da soberania popular. A soberania popular é o exercício, né, dos direitos políticos do cidadão. Então está mais adequado. Olha só, agora, quer lutar com isso? Quer lutar? Lute, está precisando de um ponto? Vai lutar com essa questão, tentando aí a anulação dela. Não acredito que seja uma luta fácil, mas ó, o concurso ele só acaba depois, né? Ele não acaba ali quando você sai da prova. Ele acaba depois da fase recursal. Então, lute. Cria uma linha de pensamento convencendo o examinador de que essa soberania do artigo 1º poderia ser analisada sob a perspectiva da soberania popular. Não acho que vai ser uma luta fácil, mas fica aqui a indicação para vocês. Então, o gabarito da questão é a letra D, porque o artigo 1º, quando fala sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, ele traz soberania e não soberania popular. E olha o enunciado, nos termos da CF. Então, 4, gabarito, letra D. 5, essa foi a questão mais fácil, né? Instituição no âmbito do sistema interamericano responsável pelo recebimento de denúncias ou queixas de violações de direitos humanos deflagradas por indivíduos ou por organizações não governamentais contra atos do Estado. Galera, dentro do sistema interamericano, a gente estudou, existem 2 órgãos, comissão e corte. Qual é a única que aceita denúncia individual? Comissão. Corte, jamais. Corte só pode ser acessada por um Estado-membro ou pela Comissão Interamericana. Agora, na comissão, aqui é bem aberto. A gente fala qualquer pessoa, qualquer indivíduo, grupo de indivíduos, ONG, partido político, enfim, é muito aberto. Então, indivíduo acessa apenas a comissão. Então, a instituição que o texto faz referência é a Comissão Interamericana. Ele inventou de comissão jurídica, a OEA. Você poderia ficar, no máximo, em dúvida entre a letra A e a letra C. Mas lembrar, o único que aceita denúncia por indivíduos é a comissão, a corte não. Então, 5, letra A.
6. A respeito da proteção internacional da pessoa idosa, não é correto afirmar. Letra A. A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos estabelece sistema de petições individuais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos para informações sobre violações realizadas por algum Estado parte. Correto. É o padrão, né? O sistema de recebimento de petição individual feito pela Comissão Interamericana, que está até ligado à nossa alternativa anterior. Essa possibilidade de receber denúncias individuais dentro do sistema interamericano através da Comissão, né, Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, a letra A, tranquila, né, porque não só a Convenção Interamericana para a Proteção dos Idosos, mas de qualquer Convenção Interamericana vai funcionar com o sistema de petições individuais, a comissão. Letra B. A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos foi incorporada ao direito brasileiro apenas com status supralegal. Olha o tanto que essa questão se contradiz. Muita gente, eu não aprofundei, eu não estudei isso, eu não estudei. Não precisa. É o que eu falei para vocês. O padrão da FUMAC ele pega a alternativa, naturalmente a alternativa, que é o gabarito, e cobra um tema básico da direitos humanos. E as outras alternativas muito fora da curva. É para pegar candidato que fraqueja. Candidato que perdeu a autoconfiança na hora da prova. Olha o tanto que a letra B tá, tipo assim, óbvio que tá errada. Porque ela contradiz. Ela traz aqui, olha, a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos foi incorporada ao direito brasileiro apenas com status supralegal. Haja vista que ainda não ocorreu a ratificação do tratado pelo governo brasileiro, apenas sua assinatura. Poxa, como que eu vou falar, como que eu vou afirmar que uma convenção foi incorporada se ela nem passou por ratificação? Eu preciso das fases completas, eu preciso da assinatura, aprovação feita pelo Congresso, ratificação pelo presidente e posteriormente o decreto executivo promulgando para de fato incorporar. Se a questão está afirmando que nem foi ratificada, como eu vou falar em incorporação, galera? Tá vendo? A gente mata essa questão não com conhecimento específico, aprofundado da Convenção Interamericana de Proteção de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, e sim com temas relacionados à internalização dos tratados internacionais. Portanto, a letra B é o nosso gabarito. Letra B é o nosso gabarito. Não foi. Não faz sentido afirmar que foi incorporado e não foi ratificado. Letra C. A previsão no Protocolo de San Salvador, que é aquele protocolo adicional ao Pacto de São José da Costa Rica, né, de disposição relativa à proteção da pessoa idosa, garantindo o direito de que toda pessoa tenha proteção especial na velhice. Correto. Vamos falar um pouquinho, já que a banca trouxe isso aqui, olha, sobre o Protocolo de São Salvador. Esse protocolo de São Salvador é um protocolo adicional ao Pacto de São José da Costa Rica. Basicamente, o que ele vai trazer aqui para a gente, enquanto direitos? Vai trazer direitos direitos de segunda e terceira geração. Lembra que o Pacto de São José da Costa Rica, ele traz direitos apenas de primeira. Por isso que foi necessário, posteriormente, a gente afirmar aí no Protocolo de São Salvador esses demais direitos. Então a gente tem aqui, olha, direitos sindicais, direitos previdenciários, de previdência, direito de saúde. Tudo aqui, né? Segunda geração. Aí ele também traz, olha, meio ambiente, pensando na terceira geração. Direito ao meio ambiente, direito à alimentação, educação, cultura, sempre atrelado. Então, aqui a gente pode observar pouco do Protocolo de São Salvador, só que ele acaba trazendo algo além. Ele vai falar sobre o direito de constituição de família e, quando a gente pensa em grupos específicos, ele vai falar aqui de direitos de crianças
direitos de deficientes, PCD, pessoa com deficiência, e falar de direitos dos idosos. Portanto, letra C, aí ela realmente tem essa previsão sobre direitos das pessoas idosas, e agora completo com vocês, né? Os temas de direitos, a ideia de constituição de família, e ela menciona direitos de criança, pessoas com deficiência e pessoas idosas. Letra D. Não há, no plano global de proteção, instrumentos jurídicos de hard law. Aqui, olha, seria a ideia de documentos vinculantes. A gente tem até um projeto dentro da ONU, né, para criar um tratado de proteção dos direitos da pessoa idosa, mas só que é um projeto ainda. A gente, de fato, não tem nenhum documento vinculante, não tem nenhum documento de hard law, não temos um tratado internacional para a proteção desses direitos, que padronize os direitos dos idosos, que leva a crer que os direitos humanos dessa categoria de pessoas não têm tido destaque merecido no atual direito nacional público. Quando a gente fala destaque merecido, galera, porque a gente tem que pensar na gente, entendeu? Daqui uns 40 anos aí, a gente está preocupado tanto com direitos humanos hoje, daqui 40 anos a gente tem que pensar numa tutela internacional para a gente, uns 40, 50 anos aí, fácil. Então, população idosa no planeta cada vez tem crescido mais e o negócio está ficando para trás. Então, a ONU tem que dar uma acelerada nisso aí. Então, de fato, 6 da letra B, lembre-se, você precisava daqui do conhecimento de internalização de tratados, lembrar das 4 fases exatamente para poder matar a questão. 6, letra B. 7. Outra questão chatinha essa 7 aqui, que buscou conhecimento da Constituição Federal. Para mim é o mesmo padrão daquela questão lá que colocou soberania popular. É uma questão que a banca poderia ter sido melhor na construção da questão, né? Vou mostrar para vocês aqui que ela utilizou alguns termos que acabam invalidando algumas alternativas. São alternativas muito parecidas. Pegou aqui a literalidade do artigo 6º. A letra A é o seguinte: nos termos do artigo 6º da Constituição, são direitos sociais. Letra A. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia, transporte, lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à modernidade da infância e assistência aos desamparados. O que ficou faltando nessa letra A, porém não foi o suficiente, né, para invalidar a questão, é que no finalzinho do artigo 6º ele coloca o seguinte, olha, na forma da Constituição. Teve muita gente que, inclusive, né, me procurou pedindo recurso aqui em relação a essa questão número 7 por conta da falta disso aqui. Galera, olha só. A letra C, ela traz essa informação. Muita gente veio aqui na letra C, marcou a letra C. Sabe qual é o problema da letra C? Ela trocou aqui, ó, assistência social, onde deveria estar previdência social. E não é a mesma coisa, tá? Eu vou diferenciar para vocês, mas a gente não pode falar que previdência social, assistência social são a mesma coisa, não. Então, a letra C, ela acaba ficando errada por conta do termo assistência, que é a mesma falha aqui da letra D, olha, assistência social. A letra B está errada porque ela colocou aqui, olha, segurança pública. Mesmo que a gente possa interpretar como segurança pública, olha a questão, nos termos do artigo 6º. E provavelmente isso no próximo domingo vai acontecer novamente, entendeu? A banca, nessas questões em que ela for citar a Constituição Federal, ela citar o mais próximo da literalidade da questão. Então, de fato, a letra A, ela falhou no finalzinho, não é falha, quando coloca ali, não coloca, suprime a parte na forma da Constituição Federal, alguns podem interpretar como falha da banca, mas olha novamente o enunciado nos termos da Constituição. Então, a que está, de fato, mais próxima e que não interfere no conteúdo material dos direitos sociais é a letra A. É a letra A. Muita gente vai entrar com recurso aqui querendo discutir, né, que previdência social e assistência social seria algo análogo. Sendo técnico, isso aqui seria algo que vocês estudariam mais, sei lá, uma prova do INSS, por exemplo. Você tem que aprofundar em Seguridade Social. Seguridade Social é um termo genérico onde vai ter um tripé, né? Seguridade Social a gente pode falar que é um sistema de proteção social. E esse sistema de proteção social,
ele se divide em 3 partes. Uma relacionada à saúde, que não tem ligação direta com a questão, mas olha as outras duas. Uma relacionada à previdência social, que é para aquele... isso aqui é exclusivo, né? Previdência social ela é exclusiva para contribuintes, que é diferente da assistência social. A assistência social ela tem um caráter mínimo e é um dever do Estado prestar isso aqui dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades. Então, há sim diferença entre previdência e assistência social. Sei que alguns vão lutar nessa questão, acho justo se você está precisando, mas acho difícil a banca, né, aceitar, porque ela vai afirmar sim que previdência social é diferente de assistência social. E que o outro detalhe é que a banca aqui, olha, exigiu nos termos do artigo 6º, exigiu de acordo com a Constituição. Portanto, 7, gabarito letra A. 8. A respeito da Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, não é correto afirmar. Outra questão naquele padrão. Pode ter alguns temas sobre a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo que você nem viu, que é muito aprofundado, mas não precisava. Era uma questão em que a alternativa que a gente tem que assinalar, ela está muito, muito errada. Ela está claramente errada. Entendeu? Olha lá, olha a letra A. Não é correto afirmar. Letra A. Considera a discriminação racial. Ó, isso aqui eu costumo dizer, lá no Estatuto da Igualdade Racial, a gente estuda da mesma forma. Discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento ou gozo do exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados, instrumentos personais aplicáveis ao Estado parte. Perfeito. Conceito básico de discriminação racial. Letra B. Foi aprovada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros e promulgada pelo Decreto Legislativo 01 de 2021. Aí, ó, correto. Isso aqui é o que a gente mencionou muito nas últimas aulas, de ser um novo tratado que foi incorporado, né, sob o rito especial do artigo 5º, parágrafo 3º, passou nas 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos votos. E eu sempre falo para vocês, ó, eu tô com medo da banca brincar com o termo incorporação e aprovação. Até mostrava para vocês os 4, né, que foram aprovados e insistia com vocês, mas incorporado foi apenas a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, o seu protocolo facultativo, né, o Protocolo de Nova York e o Tratado de Marrakech. Porque a Convenção Interamericana sobre o Combate ao Racismo, ela, apesar de aprovada, ela não foi promulgada pelo presidente. Então tem que passar nas 4 fases. E aqui está dependendo ainda de uma fase. Ela foi assinada, ela foi aprovada, ela foi ratificada em maio de 2021, 4 meses depois da aprovação. Agora, depende do quê? Da promulgação feita pelo presidente. O presidente não fez isso ainda. Tá? O presidente não fez isso. Então, a letra B, ela está correta. Olha só, de fato foi aprovada na casa, em 2 turnos por 3/5 dos votos. Isso aconteceu em janeiro de 2021. Agora, muita gente está brigando com essa palavrinha aqui, ó. Promulgada. O que foi promulgada pelo decreto? Foi promulgada a aprovação, gente. Né? Então, tem que adequar a leitura disso aqui, a interpretação disso. Não está falando daquela promulgação feita pelo presidente da República que dá validade. Aqui é a promulgação da aprovação, é o decreto legislativo que foi utilizado pela Câmara. Tá? Eu não posso confundir esse termo promulgado aqui com aquela mesma promulgação que a gente trabalha na última fase. Então, a letra B ela está correta, esse termo é adequado via interpretação aqui. Agora, a letra C, olha só, foi promulgada pelo presidente da República em 2021. Pô, como a gente insistiu com isso aqui, galera? Não houve a promulgação é o último ato. O presidente apenas retificou. A gente está aguardando a promulgação a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento, mas ainda não aconteceu promulgação. O presidente ainda não fez. Pode ser que seja a qualquer momento. Se ele não promulgou, eu não posso falar ainda em incorporação. Quando traz internamente, quando tem efeitos internos, é que eu falo que propriamente ocorreu a incorporação, que é o que trabalha o finalzinho da questão também. O que trouxe plena eficácia à norma
no âmbito do direito brasileiro. Não, no âmbito do direito brasileiro só vai ter plena eficácia após essa promulgação que não ocorreu ainda, que não ocorreu. Portanto, letra C é o nosso gabarito. E letra D foi ratificada pelo presidente. Ratificada sim. Vamos lembrar das fases. Nós temos a assinatura. Depois da assinatura, nós temos a aprovação feita pelo Congresso, a ratificação e, por último, a promulgação feita pelo presidente da República. Então, o que aconteceu? O presidente já assinou, o Congresso aprovou, o presidente ratificou, só que depende de promulgação, que ainda não aconteceu. Então, 8, correta. 9. Sobre a organização da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é correto afirmar, exceto. Letra A. A comissão comparecerá em todos os casos perante a Corte. Correto, ela deve estar junto. Agora, aqui, olha, a questão ela não foi muito clara. Mas quando ela fala casos, a gente vai lembrar do julgamento de casos. Julgamento de casos é função contenciosa. Na função contenciosa, de fato, a comissão deve comparecer em todos os casos perante a Corte. Ela não vai comparecer à função consultiva. Né? Na função consultiva, quando a Corte vai emitir um parecer sobre compatibilidade de norma, não tem necessidade da comissão estar ali, gente. A comissão ela não vai ser consultada naquele momento. Então, a letra A está correta, porque quando ele coloca em todos os casos, aqui a gente já pode fazer essa interpretação pensando no julgamento, pensando na função contenciosa. Beleza? Ó, falou em corte, tem que fazer a leitura dos artigos relacionados. Pega ali dos 53, mais ou menos até os 62, faça a leitura desses artigos. Olha a fundamentação aqui. A letra A está no artigo 57 do Pacto de São José da Costa Rica. Letra B. A Corte compor-se-á de 7 juízes, nacionais Estados-membros da organização, eleitos a título pessoal dentro de juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam condições requeridas pelo exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado ao qual sejam nacionais, ou do Estado que propuser candidatos. Correto? Corretíssimo. Está fundamentado aí, olha, os requisitos subjetivos para um sujeito ser juiz da corte, lá no artigo 52. Letra C. O juiz que for nacional do Estado parte, que propôs o caso submetido à corte, não terá o direito de reconhecer o mesmo. Claro que tem. Aqui, olha, muita gente dá para falar, mas ele ficaria impedido. Não, pelo contrário. Né? O juiz que for nacional do Estado parte que propôs, ele tem que estar ali. Ele tem que conhecer. Não tendo um juiz, daí a gente vai ainda indicar um juiz ad hoc para participar daquilo ali. É um direito. Tá? Então, quando a banca coloca não terá o direito de conhecer o mesmo, é errado. Na verdade, ele terá o direito de conservar. Ó, ele conservará seu direito de conhecer o mesmo. Portanto, letra C é o nosso gabarito. E letra D. Os juízes da corte serão eleitos em votação secreta, correto, pelo voto da maioria absoluta dos Estados-partes na Convenção Americana, na Assembleia Geral da OEA, de uma lista de candidatos proposta pelos mesmos estados. Perfeito. Aqui é fundamentado no nosso Pacto de São José da Costa Rica. 9, portanto, gabarito letra C. E 10. Sobre o auto comissariado. Aqui foi a questão que eu achei mais sacana da banca, entendeu? Quando a gente fala no auto comissariado, ele não integra os órgãos diretamente criados ali pela Organização das Nações Unidas. Conselho de Tutela, Conselho de Segurança, enfim. Porém, é mais uma daquelas questões. Se você pega o grosso, você está bem sobre a Carta da ONU, você sabe qual é a função dos demais órgãos. E com a função dos demais órgãos, você conseguiria matar essa questão. Vamos lá. A letra A. O Alto Comissariado das Nações Unidas, né, que a gente pode encontrar essa sigla aqui, olha, Alto Comissariado das Nações Unidas dos Direitos Humanos. Cuidado para não confundir com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Tá? Refugiados. Muita gente mandou mensagem, professor, essa questão tem dois gabaritos, porque o Alto Comissariado ele foi criado, na verdade, na década de 50,
Galera, década de 50 foi criado, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos dos Refugiados, juntamente com aquela ideia de direito dos refugiados que a gente começa na década de 50. Agora, esse Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, ele é da década de 90. É mais um destaque em relação àquela Convenção de Genebra que eu falo com vocês. Né? A Convenção de Genebra que traz a ideia de universalização dos direitos humanos, indivisibilidade dos direitos humanos no pós-Guerra Fria, que recomenda que os países criem a Política Nacional de Direitos Humanos e também, após essa Conferência Mundial de Viena, lá em 93, que é criado o Alto Comissariado das Nações Unidas. Então, a letra A, ela está correta, ela compõe sim a estrutura do Secretariado-Geral da ONU e possui sede na Suíça. Letra B, aqui é o gabarito. Entre seus objetivos está manter a paz e a segurança internacional. Paz e segurança internacional, a gente sabe que são propósitos da ONU. Ó, propósitos da ONU. Então, é super genérico isso aqui. Agora, o verbo que está aqui antes é onde mata a questão. Manter. Manter a paz e a segurança internacional é diferente do propósito de paz e segurança internacional. Cooperação internacional. Porque essa manutenção da paz só pode ser daquele órgão que tem poder de força. Aquele órgão que vai cuidar realmente da segurança internacional, que é o Conselho de Segurança. O Alto Comissariado, gente, não consegue. O Alto Comissariado ele tem função de promoção, né, e efetivação de direitos humanos. Então, é um caráter um pouco mais recomendatório, né, junto aos Estados-partes. Agora, quando fala em manter a paz, ou manutenção de paz, é um negócio mais sério. Isso aqui é a função do Conselho de Segurança. Então, quando a banca utiliza aqui, olha, o verbo manter, isso aqui, função do Conselho de Segurança. A letra C. O Alto Comissariado foi criado por meio da Resolução 4841 da Assembleia Geral da ONU, em 20 de dezembro de 93, objetivando focar os esforços da sinergia das atividades das Nações Unidas na área de direitos humanos, correto? Como função principal, promoção e proteção de direitos humanos. 93 aqui, para lembrar da Declaração de Viena. Na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, em 93. Letra D. O Alto Comissário, que hoje é a Michelle Bachelet, é indicado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas e aprovado pela Assembleia Geral, tendo em conta uma alternância geográfica, né, em todos os órgãos, praticamente, essa alternância geográfica para um mandato de 4 anos, renovável uma vez por mais 4 anos. 4 mais 4. 4 mais 4. Beleza. 10, portanto, gabarito letra B. É a questão mais fora da curva. Gente, Alto Comissariado a gente estuda dentro da Carta da ONU, ele está fora. Esse documento mesmo, né, para produção de conteúdo para a Defensoria Pública, quando a gente está gravando o curso, a gente tem que ministrar ele ou em inglês ou em espanhol, porque é muito difícil encontrar a tradução. Então a banca aqui, para mim é isso. Quando eu penso como professor e penso na criação dessas questões, a gente que faz muito simulado, eu penso que é esse o padrão adotado pelo examinador. Ele pega o tema, né, que ele decidiu fazer na questão e já vai direto na alternativa que ele quer como certa e cria essa alternativa. Aí o propósito dele em relação às questões é ir procurando alternativas absurdas, alternativas de conteúdo que são de fato muito aprofundados. E é uma excelente técnica para você como examinador, que você quer uma questão que realmente tenha um nível alto de aprofundamento, pô, é uma excelente técnica. Você joga ali o gabarito tranquilo e puxa o máximo que você puder em relação às demais alternativas. Pô, você vai mexer com a mente do candidato. Vai mexer com a mente do candidato. Vou ser sincero com vocês. Dessas 10 questões, duas, que são aquelas duas com referência à Constituição Federal, vocês podem buscar um recurso. Não vai ser fácil, gente. Tem como a banca utilizar diversos argumentos, então não é ultra fácil, mas eu indico, façam. A gente nunca sabe qual vai ser o pensamento da banca. Agora, as demais, com esse padrão de ir na alternativa, né, onde você tem como embasar um conteúdo, você vai perceber que ela vai funcionar
das 10 em 9. Tem uma questão só que, tipo, de fato você ia ter que ir além, ter um conhecimento aprofundado. Seria aquela questão, vou até mostrar ela aqui para vocês, que fala sobre a Revolução Francesa. Essa aqui, essa questão de número 2, quem errou essa questão, cara, ó, você fez o máximo que dava. Porque essa assertiva 2 aqui, de fato, tinha que ter a leitura do documento. Tinha que ter leitura do documento. E não dava, né, com estratégia em relação às outras alternativas para você matar essa questão. Mas eu falo, é a única que, de fato, era imprescindível descer para as cláusulas do documento. Um documento pequeno, pô, mas antigo pra caramba, que não é o foco, não é comum cobrar aspectos internos da Revolução Francesa, e sim aspectos históricos. Mas foi o que a banca colocou. E, infelizmente, a forma que o conteúdo programático é colocado na FUMAC, eles podem cobrar qualquer coisa, qualquer documento. Porque ele não especifica. Quando ele coloca sistema interamericano, qualquer coisa do sistema interamericano pode ser cobrado. Quando ele coloca sistema global, qualquer coisa do sistema global pode ser cobrado. Então são dezenas de documentos. Óbvio, a gente percebe aquilo que tem mais recorrência a partir do momento em que a banca FUMAC vai fazendo prova. Então, das 10, 9 dava para arranhar, gente. 9 dava para arranhar. Não estou dizendo que é uma prova fácil, não estou dizendo que é fácil chegar na prova com essa segurança, né, de cabeça para poder fazer as questões de concurso público, não é fácil. Mas isso aqui é a indicação que eu estou dando para vocês em relação ao domingo. Vão vir alternativas extremamente aprofundadas novamente. Mas lembre-se, não pode abalar, porque a alternativa relacionada ao gabarito, ela vai estar mais tranquila, e ela vai trabalhar temas que são mais básicos, são mais rotineiros. Como foram dessas 10, 9 questões assim. Tá bom? Vou destacar para vocês, para quem está participando do meu grupo do Telegram, inclusive vou colocar o link do Telegram aqui embaixo. O Telegram que eu abri específico para dar essa força para vocês na semana de véspera da prova de escrivão. Eu vou destacar esses documentos que são mais importantes. Vou pegar a Declaração de Viena, pô, tá batendo na minha cabeça a Declaração de Viena, isso pode vir com um artigo lá dentro. Bateu na minha cabeça também a própria Constituição americana, a Declaração americana. Já que ele cobrou a Declaração francesa nessa prova, domingo seria interessante, né, do ponto de vista do examinador, trabalhar o outro conteúdo que é paralelo à época, que é a Declaração Americana. Então, esses documentos eu vou jogar para vocês lá no grupo Telegram e vou destacar os artigos que são principais, tá bom? Galera, então finalizamos aqui. Acompanhe aqui no canal, acompanhe aqui no Telegram também, porque eu vou fazer um pouco mais de conteúdo para vocês até sábado, na véspera da prova. Um abraço. Valeu, gente!